Olá, estamos aqui hoje para mais um papo com gestor escolar. E hoje a nossa conversa é com a Renata Rosas. Renata Rosas, gestora que deu a oportunidade de compartilhar as suas vivências e seus conhecimentos conosco. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. É um prazer participar desse momento com você. Isso. Então, a Renata, ela é minha colega de profissão, sua que está aí do outro lado também, e vai falar para a gente, começar assim. Conta para a gente, Renata, a sua trajetória na educação. Então, eu respiro educação há 23 anos, né? Eu comecei nos anos 2000, no normal, fiz normal, e quando eu estava finalizando, no ano de 2003, eu quis muito fazer pedagogia, né? Fiz todo aquele processo que tinha antigamente de pré-vestibular, né? Passei, entrei, fiz a pedagogia na UFRJ, saí em 2009. Só que na metade da faculdade, a minha mãe, que já era da rede, indicou: Renata, saiu o concurso, você não está querendo. Na época eu não era casada, estava querendo casar, né? E eu falei assim, não, vou fazer porque aí eu já fico estabilizada. Fiz o concurso, fui convocada, entrei em 2007. Esse ano eu completo 16 anos de rede, né, de muito orgulho. 16 anos, logo depois que eu fiz, em 2007, eu fiz um outro concurso, em 2011, para a rede também. Sou professora de educação infantil também da rede. Uau, eu sou P2 e PEI, isso. E estamos nessa viagem aí há 16 anos, uma viagem que em 2015 resolvi pegar outros voos, que é da gestão, né? Entrei na gestão na educação infantil. Eu comecei respirando educação infantil desde 2011, né? Eu não tinha tanto prazer no início da faculdade. E aí, em 2011, eu falei, não, entrei no concurso, fiz o concurso, comecei a lecionar, até que uma amiga, Zoraia, que era minha diretora na época da matrícula de educação infantil, falou, Renata, você tem o perfil, o que você acha de vir comigo, né, nessa eleição próxima? Aceitei o desafio, entrei na gestão e permaneci na minha primeira creche de origem até 2018 e 2019. Foi quando eu fiz mudança, né, de bairro, saí de uma coordenadoria para outra coordenadoria, e quando eu vim para cá, a porta da coordenação pedagógica se abriu e eu abracei o desafio e cá estou 4 anos depois. Tivemos outras posições nesse meio tempo, porque a gente que é de gestão, outras portas vão se abrindo, né? Uma porta da direção abriu para mim em foi ano passado, ano retrasado, 2021 para 2022, mas não consegui conciliar, né, toda essa demanda de uma direção geral. E eu falei assim, eu preciso da minha coordenação de volta, que é aquele meu contato direto com o aluno, né, que é o que eu consigo conciliar, que é o que eu amo, que é o que eu faço muito bem. Eu acho que a coordenação pedagógica, ela dá a gente a proximidade do chão da escola. Isso. É assim, você está orientando o professor, você está atendendo o pai, você está olhando o aluno, mas ao mesmo tempo precisa fazer uma substituição, você entra na sala de aula para dar aula. Exatamente. E com isso você não perde esse contato, com isso você está ali também observando a criança, né? Então, assim, a gente não sai daquilo que a gente abraçou originalmente na nossa profissão. Então, eu acredito que você, assim como eu, a gente fale com orgulho. Eu sou professor, né? Eu sou um formador. Então, eu creio assim, que a coordenação é um lugar que nos coloca mais atuantes, quer dizer, dentro daquilo que a gente gosta, e a gente podendo influenciar mais pessoas
a poder trocar mais. Porque enquanto a gente trabalha na sala de aula, a gente fica restrito ao nosso quadradinho. Não é isso? Isso. Quando a gente está na coordenação, a gente pode ampliar mais. Agora, para mim é uma surpresa ver você coordenadora de uma escola de segundo segmento, sendo uma professora de educação infantil. Como é que é essa mudança? Explica, por favor. Então, lá no início mesmo, né, até na época da faculdade, eu fiz o FRJ e peguei o currículo antigo, né? A gente já tem um pouquinho aí de estrada. E nesse currículo antigo eu tinha que escolher ou educação infantil ou fundamental. E eu amo a alfabetização, eu amo o fundamental. Eu sou apaixonada pelo fundamental e foi a minha escolha. Até que em um dado período da faculdade surgiu, então, uma porta para eu realizar uma disciplina de educação infantil. Foi onde eu tive aquele meu primeiro contato e comecei a pensar na possibilidade. Na saída, eu saí, então, da faculdade, da graduação, com a habilitação em educação infantil. Né? E saí e falei, bom, numa próxima oportunidade, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje eu amo o ensino fundamental, eu amo alfabetizar, eu sou alfabetizadora, eu amo estar no terceiro ano, que é o que eu, né, tive mais contato nesse tempo de rede. Mas vai que... E entrei e me apaixonei. E foi justamente na época que eu também tive filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Tiaguinho, de 11, e o Theo, de 6. Mas foi quando eu tive o primeiro. E eu tive o primeiro, entrei na rede na segunda matrícula e tive o filho. E quando a gente tem filho, o nosso olhar muda, né? Sim. A nossa sensibilidade se aguça. Sim. Né? O amor transforma muita coisa. E me transformou. E aí eu tive esse olhar muito mais sensível para a educação infantil. Até que, nessa mudança de coordenadoria, né, da rede, eu era da 5ª CRE, vim para a 7ª em 2019 por conta de mudança de endereço, a porta da coordenação se abriu no Fundamental 1 e 2. A minha escola, quando eu vim para cá, ela tem os 2 segmentos, né? E foi onde eu tive os meus primeiros contatos em 2019 com o Fundamental 2, né? Com essa avalanche, né? Que é a juventude, que é o jovem, que é o adolescente. Eu me apaixonei também, né? Eu acho que o jovem de hoje, ele tem uma sede muito grande, né? Uma sede de falar, uma sede de ser escutado, né? Ser ouvido. E eu gosto de pessoas. Eu costumo falar, inclusive, com o meu diretor atual, eu falei assim, eu amo pessoas. O que eu puder fazer para ajudar, para orientar, né, para estar envolvida, né, com pessoas, eu vou fazer. E é o que eu tenho feito desde 2019, desde a minha escola de origem na 7ª CRE, que era ouvir, trocar, orientar, abraçar. O jovem de hoje, ele não é abraçado, né? O adolescente... ele não é abraçado. Então, quando você ouve, você olha no olho, né? Você abraça, você recebe essa demanda, né? Essa angústia que tá... Tudo muda. E me mudou. Isso. E agora eu quero falar para quem está vendo a gente. Você percebeu que a Renata, ela está trabalhando dentro de uma intuição que estava dentro dela? Você percebeu que a Renata, ela foi sentindo e foi desenvolvendo todo esse trabalho? Então, o que você acabou de falar, você acabou assim de deixar bem claro para mim o quanto a soft skills é presente. Você falou de inteligência emocional, você falou de empatia, você falou de acolhimento, você falou de escuta atenta, você falou de uma boa comunicação que olha nos olhos. E isso aí eu te pergunto, a universidade te preparou? Não. Pois é. Então, exatamente essa é a nossa linha de pesquisa, sabe, Renata? Quando a gente percebe que a gente precisa desse aporte, a gente precisa dessa sensibilidade que você, por ser mãe, na sua caminhada, no nosso amadurecimento mesmo, tanto familiar quanto profissional, enquanto pessoa, a gente vai percebendo e vai sentindo, é por aqui, né? É assim que faz.
Então, eu vim descobrir as soft skills no estudo, já na pesquisa, entendendo que é uma área de conhecimento que mostra para a gente as habilidades, as atitudes necessárias que o gestor precisa ter para ele poder fazer melhor aquilo que ele já faz. Por quê? Se você precisa fazer uma prestação de contas, a universidade vai te ensinar lá a parte do balanço, da contabilidade, ou um curso extra. Se você precisa fazer, ou então contratar um terceirizado, se você vai fazer toda uma parte de orçamento, tem a regra que no caso, o empregador, no nosso caso aqui, o município, nos dá todo um manual, tudo arrumadinho. Mas e lidar com pessoas? Quem explica como lidar com pessoas? Quem explica essa diferença da criança, do jovem? Que, na verdade, a universidade ela nos dá uma série de metodologias, porque hoje, pessoal, quem é gestor, ele fez uma faculdade de pedagogia, entendeu sobre alfabetização, letramentos teóricos, pesquisadores da educação, Vygotsky, Vallon, o Paulo Freire como referência das jovens e adultos, estudou bastante legislação, mas o dia a dia é para além disso. E aí eu te pergunto, você sente falta de ter mais conhecimento, de buscar mais nessa área? Então, nessa trajetória minha na rede, ela foi marcada também por tentativas de saída. Eu tentei sair da rede algumas vezes e uma delas foi quando eu tentei fazer a psicologia. E fiz, na verdade, né? Iniciei o curso de psicologia porque eu falei, eu amo pessoas. E eu falei assim, eu preciso ter mais ferramentas para lidar, tanto nessa realidade quanto para a vida, né? E, de fato, não tive, né? Nós não temos um suporte nesse sentido. Eu já ouvi falar no Soft Skills por conta do meu marido, ele também trabalha com recursos humanos, Sim. Né? Mas dentro da rede e até mesmo na faculdade, né? Até porque eu peguei o currículo antigo mesmo, né? A gente passou por Vallon, a gente fala de afetividade, né? Mas não na linguagem do século XXI. Certo. Né? Então, de fato, a minha graduação, ela não teve esse direcionamento. Não teve. E o que acontece também é o seguinte, como é uma área de estudo muito nova, não é isso? Fica difícil até para se organizar um trabalho de formação em cima. Porque hoje, com esse advento da tecnologia, essa velocidade da informação, os cursos não dão conta de estar acompanhando a demanda, porque a educação influencia a sociedade, mas a sociedade cria uma demanda para a educação e que ela não consegue corresponder, não é? Então, a gente tem visto, inclusive convivendo com pessoas nessa área de tecnologia, convivo bastante por conta do meu marido, que é dessa área, e a gente começa a ver que nós temos várias vagas de emprego no Rio de Janeiro, mas que precisa de uma especialização, precisa de um fazer que não está condizente. No entanto, você tem aí meninos da idade, também tem um filho de 10 anos, que faz um curso de programação de games e tudo, com uma linguagem que eu olho e continuo olhando porque eu não entendo nada. Então, assim, primeiro nós somos todos aprendentes. Eu quero falar para você, gestor. Se você pensa que se formou na faculdade e ok, acabou, você acabou de ouvir a nossa gestora aqui, Renata, falar que não acabou. Tem que se revisitar, tem que se atualizar. Nós temos bastante formação até na rede do município, mas há uma velocidade em transformar muito grande. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, Renata, hoje você tem sonhos para a sua coordenação? Tem coisas assim que você sonha em fazer dentro da realidade escolar, que a gente sabe que hoje toda a escola é heterogênea, toda a turma é heterogênea, depois da pandemia nada mais ficou igual. Queria saber se você tem sonhos, se você tem expectativas para a gestão, para o seu fazer. Então, muitos sonhos. Um deles, assim, eu já consegui realizar. A nossa escola conseguiu, na verdade, uma parceria com uma agência Interagir e Renovar,
que é uma agência que tem a solidariedade como filosofia de vida, né? Então, ela tem nos dado um suporte muito grande no que tange a música. A gente conseguiu colocar um coral na escola. Tem um coral Menezes Cortes. A gente tem um coral. A gente, semanalmente, todas as quintas-feiras, a nossa comunidade escolar, os nossos alunos, tem aula de canto coral com um dos melhores professores de música, assim, que eu já conheci, que é o Vitor Damiani. Vitor é excelente. Ele já trabalha dentro da rede, na verdade, não na rede propriamente dita, mas com alunos da rede, né, dentro ali da área de Jacarepaguá, Cidade de Deus, Gardênia. E agora chegou na freguesia. A gente tem a aula de xadrez também, que já teve assim, muito atuante na nossa escola. Há um tempo atrás, porque tinha toda aquela situação do PDDE, do Programa Direto na Escola, né? Mas que depois de um tempo isso ficou um pouco adormecido, mas nós acordamos esse ano para o xadrez, para um raciocínio lógico, matemático, tem nos dado um suporte nesse sentido. Atualmente, o nosso sonho é alavancar mesmo a parte matemática dos nossos jovens. Porque eu acredito que a rede toda tem respirado essa necessidade, né? Sim. E a nossa escola não é diferente. Então, a gente está buscando algumas parcerias nesse sentido, né? Para colocar o nosso jovem numa posição, né? Numa posição que já conquistou lá atrás uma posição. A nossa escola já tem uma referência há alguns anos na nossa área, na área de Jacarepaguá, né, por conta de desempenho também. E veio a pandemia, isso acabou diminuindo. Nós estamos tentando resgatar esse desempenho matemático dos nossos jovens. Mas está assim, guardadinho ainda, a gente está buscando. Acredito muito que a Agir, que é essa agência, né, vai nos ajudar. Em breve, de repente, a gente pode vir comentar com você. Isso. Mas o coral, o xadrez, né? E a força-tarefa da nossa comunidade escolar, dos nossos professores, a gente tem conseguido alcançar as metas que a própria secretaria nos coloca. E assim, eu fiquei muito feliz de ouvir que vocês tiveram essa ação para a música, porque a música toca no sensível. E aí eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Não tenho, a música mexe com a gente, a música ela resgata o de bom do ser humano. Se você pode se fazer música, né, no sentido do fazer musical, você com certeza deixa de tomar muito remedinho para cantar muita notinha. Então, na verdade, essa proposta da Agir veio ao encontro da nossa expectativa do ano passado. Nossos alunos estavam com muita crise de ansiedade. Tivemos que chamar SAMU diversas e diversas vezes no ano passado por conta dessas crises. E a gente falou assim, o que faremos? Né? Eu e os nossos diretores, o que faremos diante dessa dificuldade da Menezes? E eu falei assim, bom, vamos buscar alguma estratégia. E surgiu, então, o Vitor. O Vitor, ele mistura um pouquinho de teatro com música, com canto. É uma coisa deliciosa. Vou convidar, pode deixar que eu em primeira mão, em breve, para a apresentação do nosso canto coral. Ah, com certeza, porque eu vou falar para você, a música mudou a minha vida. Eu quis ser professora de música porque eu tive uma excelente professora de música e eu me lembro exatamente a idade que eu tinha e eu me lembro o dia que eu, pequenininha, com 11 anos, olhei para ela e falei assim, eu sei o que eu quero ser, isso aí, professora de música. Porque eu vi que era assim, era uma coisa tão encantadora, tão maravilhosa, que fazia o outro se sentir bem, que eu falei, é isso, eu descobri o segredo maravilhoso que era a música.
e a música me acompanhou ao longo da minha vida. E através da música, eu vou ensinando matemática, eu vou ensinando língua portuguesa, é através da música que você chega, a criança sai do choro ao riso, é através da música que a gente faz tanta coisa gostosa. Mas porque toca no outro, né? É esse som, essa onda sonora que sai da boca, sai do coração e atinge o outro. Eu tenho certeza que vocês vão ter, assim, um trabalho maravilhoso sendo desenvolvido, tendo bom resultado, e que você vai mudar a história da tua instituição. Né? Porque nós estivemos aqui com a psicopedagoga Gilda e ela falou exatamente isso, o quanto que o jovem, de uma forma geral, ele está tendo essas doenças emocionais advinda por toda essa pandemia, por todo esse recluso, foi um desencadear de coisas. E o quanto as terapias têm sido feitas, mas e quem não tem condição de fazer uma terapia? Faz o quê? E aquele jovem que às vezes só tem a escola como espaço de socialização ou principal espaço, não é? Então, assim, essa oportunidade, essa iniciativa, eu parabenizo vocês, não é? E trazendo o xadrez para fazer uma dupla casada essencial para esse raciocínio matemático que vocês vão mais à frente. Ou seja, então, assim, uma excelente proposta. E aí eu quero falar agora para você, gestor, que está nos vendo e nos ouvindo. Repara a importância não somente de atingir o resultado, a importância não somente de ter uma meta, né? Uma meta institucional ou uma meta mesmo intelectual, porque nós temos aí IDEB, que mede todas as escolas, né? Que verifica o grau de instrução dos alunos, enfim. Mas a gente olhar para o ser humano. É isso aí, eu acho que é olhar para o ser humano, é olhar para dentro. Porque o que a gente pode mudar na nossa instituição, a gente vai mudar em pessoas. Livro, parede, não muda. O que muda é a gente. Então, assim, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, Renata. Eu queria agora que você falasse para aquela pessoa que está na faculdade, como você esteve há tempos atrás, e que, de repente, sonha assumir um cargo de gestão, tem essa expectativa, não é? O que você pode dizer para quem quer trilhar esse caminho da gestão escolar? Bom, conhecimento é poder, né? Conhecimento, se aperfeiçoar. Eu fiz também, eu acabei falando no início na minha apresentação, eu fiz pós-graduação também, gestão escolar, administração escolar. Então, tem que ter a ferramenta básica para conseguir exercer, de fato, administrativamente, aquele cargo. Mas eu sou coração, eu sou emoção, eu costumo falar que eu sou romântica, né? E eu acho que a gente consegue desempenhar bem um papel quando a gente está com o coração. Quando a gente entrega, quando a gente procura fazer o melhor, quando a gente escuta, quando a gente olha no olho, quando é uma criança pequena, uma educação infantil, a gente abaixa para falar com ele ou com ela, né? Quando a gente abraça, por exemplo, na semana passada eu precisei dar um abraço num momento extremamente oportuno, que aquele jovem precisava daquele abraço. Então, eu acredito que a afetividade, ela é a ferramenta, sim, contemporânea para a gente alcançar o outro, né? E esteja disponível para escutar, disponível para fazer, disponível para consertar o que precisa ser consertado, né? Às vezes a gente erra nessa trajetória, a gente escolhe o que não deveria ser escolhido, né? A gente caminha por um caminho que não deveria ser percorrido e voltar, resiliência, né? A educação, eu costumo falar também com os meus amigos, né? Que as ferramentas, as máquinas, a gente tira, conserta, põe, né? Tenta daqui, tenta lá, tenta outra hora. Troca uma peça. O ser humano não, né? O ser humano, a gente, se trocar uma peça diferente, tem choro, tem tristeza. Hoje eu falei de novo na escola, tem batatinha podre no coração, né? E não é isso que a gente... não é dessa forma que a gente vai alcançar o que a gente sonha, que é a educação integral, completa, né?
aprendizagem, mas comportamento, afetividade no nosso cotidiano. Ok, então quero agradecer você, muito obrigada por esse momento tão precioso e dizer para vocês, tá vendo como se faz um gestor? Gestor se faz no dia a dia, gestor se faz na prática, mas gestor se faz no coração. Hoje, a palavra especial que ficou aqui foi ser gestor com coração. Então, um grande beijo, um grande abraço para você que está aí do outro lado e fique com a gente sempre. Próximo Papo com Gestor.